Oi, pessoal. Eu comecei a gravar, a fazer essa aula ao vivo, mas não deu certo, então tivemos alguns problemas técnicos. Então eu vou deixar ela gravada aqui. É ruim que a gente não tem um chat, mas vocês podem mandar perguntas nos comentários, vocês podem mandar pergunta pra gente no Facebook, no Instagram. A gente sempre tá olhando, respondendo. Então, assim, é um pouco pior por causa da interação, mas a gente está aberto sempre para receber as dúvidas de vocês, comentários, tudo. Eu me despedi na última aula que eu dei, mas tive que voltar, senti saudades de vocês. E hoje a aula que eu vou dar é de galáxias. A última aula a gente teve sobre a Via Láctea. E hoje a gente vai ser assim mais geral, né? Hoje a aula Galáxias 1, a próxima é Galáxias 2. E como eu gosto sempre de começar com uma frase, aqui está. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Aristóteles. Vamos começar com um clássico, que é uma galáxia. As galáxias elas são conjuntos de 10 a sétima a 10 a 14 estrelas e outros corpos celestes. Então, dentro das galáxias tem planetas, anãs marrons, estrelas, estágios finais de estrelas, gás, poeira, buracos negros. E como eu falei um pouco também na primeira aula que a gente teve, primeira aula do curso, também tem nebulosas, tem aglomerados. E é possível que exista um buraco negro supermaciço e matéria escura em outras galáxias também, assim como na Via Láctea, que a gente viu na outra aula já. A palavra galáxia vem do grego, significa leitoso, que é uma referência à Via Láctea. Eu falei para vocês um pouco sobre Kant já. Kant era um filósofo e talvez antes de fazer essas aulas vocês devem ter conhecido Kant só na filosofia, mas ele também tem a teoria da formação do sistema solar, que inclusive foi na minha aula que a gente falou disso, e hoje ele volta. Então ele era um filósofo prussiano e no século XVIII ele pensou, se a Via Láctea tem um tamanho limitado, então se ela tem um tamanho limitado, tem outras coisas fora dela, né? O que tem depois do limite da Via Láctea? E aí ele pensou que as nebulosas elípticas, que a gente colocou aqui até entre aspas, que são aquelas nebulosas que a gente olha que tem um formato elíptico, ele pensou, elas são sistemas indígenas como o nosso. Elas são coisas, ainda não tinha definido, mas elas são coisas que é a mesma coisa que a Via Láctea, que no caso são galáxias. A Via Láctea é uma galáxia, e outras galáxias também são galáxias. E ele chamou isso na época de universos ilhas. E nessa época, qualquer objeto flocoso no céu era chamado de nebulosa. Então a gente olhava e tinha um aglomerado globular, chamava de nebulosa. Tinha uma nebulosa, era chamado de nebulosa. E as galáxias também eram chamadas de nebulosas. Então, aqui a gente tem uma foto do Kant, uma imagem do Kant, e aqui esses universos ilhas, né? Em 1840, na década de 1840, a gente teve esse astrônomo irlandês chamado William Parsons, que é esse aqui da foto. Ele construiu um telescópio, o maior telescópio da época. Era um telescópio gigante, inclusive é chamado de Leviatã, e ele tinha abertura de 1,8 metros. A abertura de um telescópio é essa parte aqui, essa parte circular aqui na frente é o diâmetro dessa abertura, que é por onde entra a luz das estrelas, entra a luz do céu. Para vocês terem uma ideia, um telescópio amador, assim, um telescópio amador, um dos maiores telescópios amadores, assim, tem por volta de 40 centímetros. E quando a gente vai ver, a gente fala, nossa, que telescópio gigante. O meu tem 20 centímetros e ele já é muito grande, assim. Então imagina um de 1,8 metros, muita coisa.
Então, em 1845, com esse telescópio gigante, ele observou pela primeira vez estruturas espirais em algumas nebulosas. Então, ele olhou e falou assim: essa nebulosa é diferente, ela tem uma estrutura mais espiral. Que já eram as galáxias, né? Na época chamavam de nebulosa. Em 1912, o astrônomo Vestor Slipher ele mediu o efeito Doppler em algumas linhas espectrais e conseguiu provar que essas nebulosas estavam girando. Então aí já foi formando esse caminho, né, para entender as galáxias. A gente tem aqui um desenho do William Parsons da galáxia M51. A galáxia M51 também é conhecida como NGC 5194 ou galáxia do Rodamuinho. Então, vocês podem ver aqui a semelhança do desenho com a vida real. A gente tem o catálogo, a gente tem alguns catálogos de galáxias. O primeiro catálogo de galáxia foi esse catálogo Messier. E também vieram outros. Só que esse é uma coisa assim, meio, talvez um pouco óbvia, que o primeiro catálogo de galáxias, eles vão começar pelas galáxias mais... Não, na verdade não é um catálogo de galáxias, desculpa. É um catálogo de objetos nebulosos / flocosos. Então, como ainda não se conhecia, não se tinha certeza do que era galáxia ou não, então tinha nebulosa, tinha aglomerados de estrelas e tinha galáxias também. Só que assim, parece meio óbvio que as primeiras coisas que seriam catalogadas seriam as coisas mais fáceis de observar, mais visíveis no céu. Então, a maioria dos objetos mais conhecidos, assim, mais populares, eles começam com M, que é do catálogo de Messier, e também tem o outro, que é o NGC, que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, por exemplo, a nebulosa de Órion, a galáxia de Andrômeda, sempre, assim, são as mais conhecidas, porque são mais fáceis de ver, foram catalogadas primeiro, tudo isso. Então, esse catálogo ele foi feito entre 1764 e 1781 pelo astrônomo francês Charles Messier, e ele é um catálogo astronômico composto por 110 objetos do céu profundo. Por que do céu profundo? São essas coisas assim que são mais difíceis de ver. Você não vê muito raramente você consegue ver a olho nu. Por isso se chama de céu profundo. Ele olhou lá com o telescópio e tudo, catalogou esses objetos. E como eu disse, né, catalogou várias coisas, nebulosas, aglomerados, galáxias, mas ele não sabia o que era o que. Então é tudo M. A gente tem aqui a primeira página do catálogo. Vocês têm esses slides disponíveis, então vocês podem pegar os slides se quiser ler o catálogo, se quiser até pesquisar esse catálogo e ler. A gente, na descrição do vídeo, vai ter o link, tem um link para o nosso Facebook, tem um link para o nosso Instagram, e vai ter o link para o Drive que está essa aula também. Então, nós temos dois exemplos aqui que vem do catálogo dele, que são a M81, que é a galáxia de Bode, e M64, que é a galáxia olho negro. Tem umas galáxias com os nomes bem doidos, mas nem todas têm um nome assim, tipo galáxia de Bode. Algumas só tem o M81 mesmo, porque são muitas galáxias assim para criar nomes, né? Geralmente as mais famosas, maiores, mais fáceis de ver, que tem nome. E algumas têm os nomes muito engraçados. O que eu acho mais engraçado é a nebulosa Running Chicken. E nem parece mesmo. Eu sempre lembro disso quando eu vejo umas galáxias com nomes doidos. Então, outro catálogo que a gente tem, que eu tinha falado para vocês, é o NGC.
Ele é um compilado de quase 8.000 objetos e a maioria galáxias e nebulosas. Então, ele foi compilado por esse astrônomo aqui, que tem uma fotinha dele, o John Dreyer, que ele era um astrônomo dinamarquês, irlandês, e ele fez esse catálogo na década de 1880. Ele usou as observações de duas pessoas, William Herschel e John Herschel, que eram pai e filho. E é o mesmo esquema da nomenclatura, né? Em vez de ser M alguma coisa, é NGC algum número. E aí vai NGC1, NGC2, blá blá, até NGC 7841. Aqui a gente tem uma foto. William Herschel, que era o pai, e John Herschel, que era o filho. E essa compilação ela foi sendo aprimorada durante os anos. Aqui a gente tem exemplos de duas galáxias espirais que estão nesse catálogo, que é NGC 1097 e aqui embaixo NGC 3627. Bonitinhas, né? Eu tô falando um pouquinho rápido porque essa aula é muito grande, então eu espero que dê pra entender tudo que eu tô falando. E tem 92 slides. Mas qualquer coisa vocês diminuem a velocidade, ou se vocês ainda acharem devagar, vocês aumentam a velocidade, fica tudo certo. A gente teve, em 1920, a gente teve o grande debate sobre toda essa questão de nebulosas e galáxias. Então, a Academia de Ciências de Washington convidou Harlow Shapley e Herbert Dost Curtis para debater a real natureza das nebulosas. Então, ele queria saber o que são elas. Vamos aqui discutir e entrar num acordo. E aí, o Harlow Shapley, ele foi um astrônomo que ele usou os aglomerados globulares para superestimar a distância até o centro da Via Láctea. Ele chegou numa distância bem maior do que a real. E os aglomerados globulares, vocês devem lembrar, eu acho que vocês já tiveram aula sobre isso, mas se vocês não tiveram, talvez vocês se lembrem também da primeira aula que eu dei, que eu falei um pouco de aglomerados. A gente tem aglomerados abertos, tem os aglomerados globulares, que são esses que ele usou para chegar nessa distância errada. E ele acreditava que as nebulosas espirais, elas eram membros da nossa galáxia. Ele achava que as nebulosas estavam dentro da nossa galáxia. E o Herbert Dost Curtis, ele acreditava no modelo de Kapteyn, que tinha a Via Láctea com um diâmetro de 16 quiloparsecs e o Sol no centro. E essa distância também estava errada. Essa distância era menor, porque a distância ninguém acertou. E tinha o Sol no centro, que também não é verdade. E ele dizia que as nebulosas espirais, elas são objetos parecidos com a Via Láctea, são a mesma coisa, no caso seria galáxia, né? Mas ele ainda não chamou de galáxia. E elas se encontram separadas dela. Então elas estão fora da Via Láctea. E elas seriam os universos ilhas de Kant, que eu mostrei lá até uma fotinha. Então, em 1923, passou 3 anos todo mundo discutindo isso. Em 1923, o Hubble, nosso conhecido Hubble, Edwin Hubble, ele ajudou a decidir o debate. Ele detectou cefeidas, são as estrelas variáveis, nas nebulosas de Andrômeda e Triângulo. E aí, eu coloquei aspas, porque agora a gente sabe que são galáxias, mas na época eram chamadas de nebulosas. E depois, usando a relação entre o período e a luminosidade dessas estrelas, ele conseguiu determinar a distância até as nebulosas. E aí ele descobriu que elas estavam fora da Via Láctea e que são objetos semelhantes a ela. E aí, com isso, com o Hubble, começou a astronomia extragaláctica.
Agora a gente vai começar a falar sobre a classificação das galáxias. Deu um buguei aqui nessa. Voltei já. A gente vai falar sobre a classificação das galáxias. Então, Hubble ele estudou as galáxias e ele observou padrões entre elas. Ele viu que tinha algumas que eram bem parecidas, e aí tinha umas um pouquinho diferentes, aí ia mudando, e aí chegava outras bem diferentes. Aí ele falou, vou classificar. Então, a gente tem aqui, ó, alguns exemplos que a gente vê que são... Eita, mudei. A gente vê que são diferentes. Então, essa primeira aqui, ela é mais circularzinha, depois tem algumas mais achatadas, tem essas aqui que são espirais. Então, algumas são um pouco parecidas e outras são mais diferentes. Ele classificou em 3 grandes grupos: as galáxias elípticas, espirais e irregulares. As elípticas e espirais são a maioria das galáxias. E as irregulares, elas a gente acredita que não são a maioria das galáxias, só que talvez não seja, porque elas têm a baixa luminosidade e elas são difíceis de observar, então talvez tenha mais, só que a gente não vê. Então, das conhecidas, a maioria são elípticas e espirais. A sequência do Hubble, ela foi feita devido ao formato que ele observou nas galáxias. Então, ele viu o formato e falou, olha, essas aqui têm formato mais parecido, então vão fazer parte dessa classificação, essas aqui tem... ele olhando o formato delas. As galáxias, vamos começar pelas elípticas. As galáxias elípticas, elas vão de E0 até E7, E de elíptica, e 0 até 7, que vai aumentando a elipticidade. Ou seja, o tanto que elas parecem achatadas. Então, a primeira vai ser mais redondinha, mais circular, e depois vai achatando. Aqui a gente tem um desenho para entender melhor. Então, aqui a E0 tem elipticidade nula, e ela é circular. E depois, 1, 2, 3, 4, vai achatando até no E7, que é a mais achatada. Depois nós temos as galáxias espirais, que, pelo nome, elas são espirais, né? E elas podem ser barradas ou não. Então, aqui elas são espirais, tem esses braços. E o que é barrada? Simplesmente tem uma barra no meio da galáxia. Então, a gente vê aqui, ó, que tem a bolinha, que é o bojo, e os braços saindo dele, e aqui tem uma barra. Então, aqui tem o bojo, e aqui tem uma linha, uma barra, chamamos de barra, e da barra saem os braços. Então, tem esses dois tipos, espiral barrada e espiral não barrada. E tem uma variação na relação de luminosidade entre braços e bojo. Então, algumas têm o bojo muito forte e o braço muito fraco. Algumas têm o bojo médio e o braço também em luminosidade média. Assim, claro que o bojo ele sempre vai ter maior luminosidade que os braços, mas a relação entre elas pode variar. E também temos as galáxias lenticulares. Elas são chamadas de S0 e elas são como se fosse uma transição entre elíptica e espiral. Não é uma transição... como que eu digo? Essa transição não significa que ela está virando de elíptica para espiral. É só assim, o formato dela tá entre as duas. Mas ela não tá virando espiral, nem tá virando elíptica. Só que o formato dela, assim, parece um pouco as duas. E elas têm uns discos sem estrutura. E o conteúdo das estrelas dela é parecido com o das elípticas. E elas também podem ou não ter barras. Aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui ela parece um pouco a elíptica e aqui esse negócio aqui parece um pouco o braço. E aí faz dela meio que uma mistura das duas. Ela é uma galáxia anel. Existem outras galáxias anel também. O nome dessa aqui é AM 0644741.
parece um telefone. E, por último, a gente tem as galáxias irregulares. Irregulares por quê? O nome já explica um pouco. Elas não têm uma forma organizada. Elas geralmente são pequenas, têm bastante gás e baixa metalicidade. E elas costumam estar associadas a galáxias maiores. Às vezes elas estão assim, seguindo, assim, são galáxias satélites. E elas são encontradas em dois tipos. Tem a IRR1, que ela ainda tem mais próximo de ser organizada, e a IR2, que é bem desorganizada. E aqui a gente tem uma fotinho. Vou tomar uma água enquanto vocês olham, apreciam. Essa é a galáxia NGC 4449. Aqui a gente tem mais visual assim a sequência de Hubble. A gente começa aqui pela elíptica, E0, E1, E2, E2 até E7. E aí aqui a gente tem aqui embaixo uma setinha mostrando que a elipticidade aumenta do E0 até o E7. Depois a gente tem as lenticulares, que tá entre elíptica e espiral. E depois a gente tem as espirais, que vai de SA até SC, ou de SBA até SBC. E o que significa isso? Esse SA até SC? No SA ou no SBA, o tamanho do bojo é maior e o ângulo de abertura dos braços é menor. E aí, quando vai indo para o SB, para o SC, seguindo essa setinha, o tamanho do bojo diminui e o ângulo entre os braços aumenta. Então, cliquei. Vocês podem ver aqui, ó, no SA, o bojo está bem maior do que no SC. E no SA, os braços estão bem mais próximos, né? Tem um ângulo menor do que no SC. Olha como os braços estão distantes. E no SB, e SBC é a mesma coisa. E o B, que também diferencia, significa que é barrado. Então, o SA não é barrado, o SB, A é barrado. E o B é maiúsculo aqui embaixo. Tem o Bzinho e tem o Bzão. O Bzão é barrado. Então, aqui dá pra ver, né? Os braços saindo aqui bem do bojo. E aqui no SB, o braço saindo da barra. Aqui o braço saindo da barra. E depois a gente tem as irregulares. A gente tem aqui também, no slide, chamadas precoces e tardias. Elas são conhecidas assim porque foram nomeadas assim, mas não significa nada. Eu vou falar daqui a pouco porque que elas chamam isso, mas são só assim, falam precoce, começa aqui no E0, e aí quanto mais vai indo para a direita são as tardias. Então, a gente tem aqui uma comparação entre galáxias SA e SC. Aqui, ó, M81 é SA e a M101 é SC. A gente vê aqui a diferença, ó, o bojo bem maior na M81, o bojo bem menor aqui, pequenininho. E os braços aqui mais próximos do bojo, os braços mais com ângulo menor. E aqui na galáxia SC, ó, os braços bem abertos, com um ângulo bem maior. Essa sequência de Hubble, ela é uma classificação que ela foi feita no olho. Então, ele olhou as galáxias e, pelo que ele viu, ele classificou as galáxias. Mas ela é subjetiva, porque, assim, se a gente não tem um método mais confiável, né? Fica subjetivo. E a gente tem aqui uma ferramenta que ela ajuda a classificar melhor essas galáxias, são as isofotas. Eu não sei se tem acento, mas eu acho que vou falar assim mesmo, isofotas. E aí elas são curvas de luminosidade, e vocês podem ver aqui, ó, o desenho, elas fazem esse círculo aqui em volta das luzinhas.
Então, a gente tem aqui uma imagem da M31. A M31 é a galáxia de Andrômeda, com isofotos. E aqui a gente tem isofotos de galáxias elípticas. Tá? A M31 ela é espiral, né? E aqui a gente tem as elípticas. Bem bonitinho, né? Então, um problema que nós temos, além daquele problema de ser subjetivo, porque era classificado a olho, a gente tem um problema de definir o raio da galáxia. Porque não existe uma borda nítida, não tem a galáxia tá aqui, aí tem um círculo em volta dela que é o fim. Então fica difícil definir. E aí a gente define um raio efetivo, que é o raio que envolve a metade da luz da galáxia. Que esse raio é mais fácil de encontrar. E aí, essas definições elas acabam funcionando até para as galáxias que são mais achatadas. A gente tem aqui um exemplo do raio efetivo, numa galáxia bem mais circular, né, elíptica, e aqui nessa galáxia espiral. Então, vou falar sobre aquele assunto lá que eu tinha falado na sequência, né, na fotinha. O Hubble, ele chamava as galáxias de precoce e tardia porque ele acreditava que era uma evolução. Ele acreditava que a precoce era, assim, precoce, né, como diz a palavra. Ele achava que começava como elíptica, circular, até chegar em irregular, né, indo para galáxias espirais. Só que hoje a gente acredita que essa sequência ela não é evolutiva. Então a gente não tem provas nem nada, então a gente considera que não é evolutiva. Então aquele precoce e tardia são só nomes, não tem a ver com evolução. Essa galáxia ela não vai virar outro tipo. Lembre-se disso. Então eu voltei aqui para vocês verem. Aqui os tipos precoces, que vem aqui na elíptica, e aqui os tipos tardios, que está aqui nas espirais. Mas aí a gente usa só como nome mesmo. E agora falando sobre a velocidade de rotação. Tô ficando um pouco com a garganta seca. Só vendo o tempo aqui de gravação, gente, porque é tanta coisa, tanto slide, mas vai dar tempo. A gente já tá chegando na metade, eu sou positivo. Quanto maior a luminosidade da galáxia, mais rapidamente a velocidade sobe nos primeiros quiloparsecs do centro para fora. Então, e maior sua velocidade máxima. Então, nas galáxias que tem maior luminosidade, que são mais brilhantes, tem mais luz, a velocidade aumenta mais do centro para fora. Ela aumenta nos primeiros quiloparsecs. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, que a velocidade aumenta mais nos primeiros quiloparsecs. Aqui a gente tem o eixo x é a distância e o eixo y é a velocidade. Tá? Que ela aumenta nos primeiros quiloparsecs e depois ela começa a diminuir. E aqui voltando. As espirais do tipo precoce, então as espirais, aí tem as espirais SA precoce, SC tardio. As espirais do tipo precoce SA têm a velocidade máxima maiores. E quanto mais precoce for a galáxia, mais rapidamente a sua velocidade sobe também. Então, como assim mais rapidamente a sua velocidade sobe? Aqui, em vez de estar subindo nessa distância aqui, às vezes ela vai subir numa distância menor aqui atrás. Ou então, se ela subir mais devagar, ela vai subir para cá, mais longe. Mas então a gente tem aqui esse gráfico que mostra mais ou menos como funciona a velocidade. E a gente tem esse aqui que é um pouco mais bagunçado, né? Mas eu vou explicar tudinho para vocês.
Então, aqui a gente tem esse eixo X, que é o eixo que está deitado, horizontal. Ele é a distância do núcleo, em quiloparsecs. E o eixo Y, que é o eixo vertical, que está levando de pé, ele é o eixo da velocidade rotacional, em quilômetros por segundo. Nós temos aqui, cada linha azul dessa é uma galáxia. Então, a gente tem aqui, ó, SANGC 4594, SANGC 4378. Tá? A gente vê aqui, ó, SA, SAB, SB. A gente consegue ver diferentes tipos de galáxia, né? E como muda, ó, a do SA tá mais lá em cima, a SB já tá mais aqui embaixo. Foi o que eu falei no outro slide. E a vermelhinha é a Via Láctea, que é o que a primeira coisa que a gente quer ver, né? A nossa. Esse pontinho aqui amarelo é o Sol. Ele está a 8,5 kpc do centro da galáxia e tem a velocidade rotacional de mais ou menos 220 km por segundo. Então, ele está nesse caminho aqui onde a velocidade está maior, depois ela varia um pouco e vai... Ela era para ir diminuindo. E aqui a gente tem o que era o calculado, esse pontilhado aqui, era a velocidade esperada. Então, era esperado que a velocidade diminuísse aqui, só que ela não diminui. E aí existe essa desconfiança de que pode ser por causa do halo de matéria escura. Então, deixa eu ver. Acho que eu já expliquei tudo. Tá. Porque se a gente olha o gráfico, assim, tem tanta coisa que a gente fala, nossa, eu não entendi nada. Mas, assim, é o básico, né? O que era para vocês perceberem. E aí, existe uma relação entre o raio e a luminosidade de uma galáxia, do tipo SA até SC. Então, a luminosidade aumenta junto com o raio. Quanto maior a galáxia, maior a luminosidade. Faz sentido, né? E a gente tem aqui esse slide. Foi aqui que eu caí. Foi nesse slide que caiu a minha transmissão. As galáxias espirais, elas têm a forma similar àquela da Via Láctea. Elas têm, a gente já viu, vocês já viram algumas fotos da Via Láctea, elas têm uma forma parecida. E elas têm a curva de rotação constante. E as velocidades máximas, médias, para cada tipo de galáxia espiral são SA com 299 km por segundo, SB 222 km por segundo e SC 175 km por segundo. Então, a gente viu aqui, ó, voltando nesse gráfico, a gente vê ó, que as que estão mais altas são SA. Essa aqui mais alta é SA. Aí, ó, SAB já vai diminuindo, SBC já vai diminuindo, SBC. Então, no SB ela já diminui bastante. Aqui, essa SB aqui também tá mais baixa. Então, para a formação dos braços espirais regulares, é provável que existe essa ideia de que é provável que exista um movimento, que é necessário um movimento angular para que se formem os braços. O momento angular, desculpa. E do mesmo jeito que a gente vê na Via Láctea, como foi falado na última aula também, a rotação quase constante dessas galáxias, ela indica que pode ter um halo de matéria escura. Como a gente vê aqui na imagem, essa rotação ela formou ela formou não, ela indica que existe esse halo de matéria escura. A gente vê aqui a matéria visível, que tem 50 kiloparsecs, e depois você tem esse halo de matéria escura que tem em torno de 100 kiloparsecs. Ou mais, né? Como a gente não vê, a gente não tem certeza.
E, bem, continuando ainda com galáxias espirais, daqui a pouco a gente vai começar as elípticas. Então, começando da galáxia, na mesma sequência do Hubble, começando da SA até a IR, que é irregular, a taxa de formação de estrelas relativa aumenta. Então, na irregular é onde tem a maior formação de estrelas, nas SA é que tem menos. E isso significa também que a fração de estrelas precoces aumenta. Que a estrela precoce é a que está surgindo ainda, estrelas mais novas. Então, as cores elas vão ficando mais azuis. Ai, nossa, deu soluço em mim. Gente, nossa, vai cada mico nessa aula. Ah, espero que não continue. Não, acho que não. Tem essa síndrome de um soluço. Então, começando da SA até IR, as cores elas vão ficando mais azuis, porque tem mais estrelas precoces. A fração da massa total em gás e poeira aumenta, também do SA para o IR. Quer dizer que no IR tem mais, no SA tem menos. A emissão em H2 aumenta, que são locais de formação de estrelas. E a fração de hidrogênio em moléculas diminui, seguindo essa sequência. E na outra aula, na aula da Via Láctea, já foi falado sobre o gradiente de metalicidade. E quer dizer que a metalicidade ela aumenta no sentido em que se aproxima do bojo. Então, na Via Láctea, mais longe do bojo tem menos metalicidade, mais perto do bojo tem mais metalicidade. E assim como vocês viram na última aula de Via Láctea, nas outras galáxias espirais também existe isso. Então, considerando que as estrelas de alta metalicidade são mais vermelhas que as de baixa metalicidade, estão comparando duas estrelas. Duas estrelas da mesma massa, que uma tem mais metalicidade e outra tem menos. A que tem mais metalicidade, ela é mais vermelha e a outra mais azul. E também considerando que a formação estelar atualmente ocorre predominantemente nos braços espirais, essas galáxias elas têm um gradiente de cor. Gente, eu tô lendo, mas assim, para fazer mais sentido. Então, a formação estelar ela acontece nos braços. Isso significa que as estrelas azuis vão estar mais nos braços. E também, as estrelas que têm mais metalicidade, elas são mais vermelhas. E como a gente viu lá em cima, as estrelas que têm mais metalicidade estão mais próximas do bojo. Então, quer dizer que próximo do bojo estaria mais avermelhado e mais longe estaria mais azul. Então, essas galáxias elas têm um gradiente de cor que elas, na verdade, estão mais amarelado no centro e mais azul nos braços. Então, essas coisas são um pouco difíceis de explicar. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês já sabem, vocês podem mandar dúvida nos comentários, no Facebook, no Instagram, tudo. Então, aqui a gente tem uma foto de Andrômeda, que é a M31. Aqui tem até uma galáxia satélite, que é a NGC 205. Então, a gente vê que aqui no centro tem um pouco mais de vermelho, também mais amarelado. E em volta, nos braços, tá mais azul. Tem um gradiente, ela vai mudando essa cor. Buracos negros. Vocês sempre estão querendo ver sobre buracos negros. Acho que já foi, né, a aula de buracos negros. Mas então, voltando, eu não tenho vocês aqui para responder no chat, então só tô falando com a minha cabeça, né? Então, na outra aula também, como eu disse, a gente vai falar bastante da outra aula. É igual a aula de planetas, né, que foi depois da aula que falava da Terra. A gente tá mais interessado na gente primeiro. Então, na aula de Via Láctea, a gente viu que a Via Láctea dava pistas de que tinha alguma coisa com massa muito alta
e compacta no centro, que seria um buraco negro. E a gente encontra essas mesmas dicas em outras galáxias espirais. Então aqui, lembrando que a gente está falando de galáxias espirais até começar as elípticas, que eu vou falar quando começar também. E vai ter no título, né? Então, se a gente mede a velocidade das estrelas e do gás na região central, e a gente procura pela radiação emitida da matéria em acreção, a gente vê que ela indica que tem um corpo maciço e compacto na região. Então, fazendo essa medida, a gente fala que tem um corpo maciço e compacto que a gente não vê. Que estranho. O que será que é? Um buraco negro. Então, esses corpos são os buracos negros supermaciços. E a gente tem aqui uma foto de Andrômeda. E tá aqui M31. E aqui tem as galáxias satélites. Então, ela provavelmente tem um buraco negro central com a massa 1,4 vezes 10 oitava massa do Sol. E a gente tem aqui uma fotinha dela e uma fotinha aqui do núcleo, que mostra a região onde é para estar esse buraco negro. Esses buracos negros supermaciços, eles também são encontrados em galáxias elípticas gigantes, que é o caso da M87, que é daquela foto que ficou famosa. E ela é uma galáxia elíptica e gigante. E ela possui esse buraco negro conhecido, que tem 3,2 vezes 10 a 9 a massa do Sol. E, bem, parece haver uma correlação entre a massa do buraco negro central e a dispersão de velocidade das estrelas na galáxia inteira. Então, tem essa relação que é a dispersão da velocidade das estrelas muda, elas têm essa... Como que eu vou falar? Ai, gente, perdi a palavra. Elas têm essa dependência da massa do buraco negro. Perdi a palavra, gente. E não achei, não era essa palavra que eu ia usar, não. E no caso das... isso no caso das elípticas. E no caso das espirais, eles têm, em vez de ser com as estrelas da galáxia inteira, é com as estrelas que estão no bojo. Então, aqui a gente tem uma foto da localização do buraco negro, dessa galáxia M87, que ficou bastante famosa, vocês já devem ter visto. Então, olha aqui, a gente ampliou. Vou colocar aqui no centro. E aqui a foto que vocês já conhecem do buraco negro, não pode faltar. Deve ter tido essa foto também na aula de buraco negro. E agora, falando sobre a estrutura espiral. A gente fala bem... Sabe por que a gente fala mais da espiral? Porque a nossa galáxia é espiral. Então a gente fala mais dela, ela também tem bastante peculiaridades. Então, existe uma variedade na forma e na quantidade de braços das galáxias espirais. Então, não são todas com a mesma quantidade de braços. Às vezes a gente olha, a gente nem conta também, fala, vou ficar contando quantos braços tem. Mas enfim, a galáxia M51, que é aquela galáxia do rodamuinho, ela tem 2 braços. E a nossa, que é a Via Láctea, ela tem 4 braços. Então, existem umas galáxias espirais que são chamadas de Grand Design, que elas são muito chiques, muito perfeitas. E elas têm 2 braços simétricos e bem definidos. Só que elas representam só 10% das galáxias espirais. E 30% das galáxias, elas têm braços pouco definidos e em distâncias angulares grandes, e 60% tem braços múltiplos. A maioria é um pouco mais aleatória. E, bem, como eu já disse, a região dos braços é a região de formação de estrelas. E isso acontece por causa das sobredensidades transitórias ou temporárias que ocorrem por lá. E aí, já vou falar sobre sobredensidades. Vou falar das sobredensidades. Aqui a gente tem a M51 e a Via Láctea. A M51, que eu acabei de falar aqui, ela tem 2 braços.
Então, aqui M51 com 2 braços e a Via Láctea com 4 braços. E a Via Láctea aqui, ela é uma espiral barrada. A gente vê a barra aqui, os braços saindo da barra. A gente, mesmo já tendo visto a foto, né, da Via Láctea, a imagem, não a foto, mesmo tendo visto a imagem da Via Láctea, quando a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai prestando bem mais atenção. Olha lá os braços, olha a quantidade, olha a barra, tudo. Então, a sobredensidade. A gente tem algumas explicações para ela. E eu vou falar aqui dessas explicações diferentes. Então, uma explicação é que elas surgiriam por acaso devido a alguma perturbação no disco. Então, teve uma perturbação qualquer lá, surgiu essa sobredensidade, e essa sobredensidade ela acompanharia a rotação das estrelas e do gás. Só que tem um problema nessa explicação. Se ela acompanhasse essa rotação, os braços, em algum tempo, depois de algumas órbitas, eles ficariam muito enrolados. Então, eles não estariam lá os braços bonitinhos. Estariam, assim, bem doido. E assim, a gente, então, conclui que os braços, eles não viajam com as estrelas. É estranho, mas eles não viajam junto com as estrelas. Então, aqui a gente tem essa imagem mostrando como aconteceria, que esse vermelhinho aqui, ó, ele mostra como ficaria, assim, bem confuso, bem enrolado. Na região mais central, falando sobre a velocidade dos braços e das estrelas. Então, na região mais central, lá no bojo da galáxia, as estrelas giram mais rápido do que os braços. Na região mais externa, os braços giram mais devagar, os braços giram mais rápido do que as estrelas. Ou seja, as estrelas mais devagar. E existe uma distância que a velocidade, vocês pensam, perto do bojo, a estrela vai mais rápido que o braço. E longe do bojo, o braço vai mais rápido que as estrelas, então vai ter um lugar que elas vão estar na mesma velocidade. E isso acontece. Então, existe uma distância onde os braços e as estrelas giram na mesma velocidade, que ela é chamada raio de corrotação. E na Via Láctea, o Sol ele fica próximo a esse raio de corrotação, que é cerca de 10 kPa. Então, aqui está mais uma imagem da Via Láctea. Então, aqui, ó, o bojo, a gente vê bem aqui também a barra dela, os braços saindo das barras. E aqui a gente tem esse em vermelho, é o raio de corrotação. E aqui está o Sol, que está muito perto, né? Então, aqui as estrelas giram mais rápido que os braços, aqui os braços mais rápido que as estrelas, e aqui nesse vermelhinho, na mesma velocidade. Então, aí existe uma outra explicação, que é a desse Lin Shu, foi na década de 1960, e é uma teoria chamada teoria de ondas quase estacionárias de densidade. Então, o que acontece nessa explicação? A primeira sobredensidade, ela acontece por acaso. Então, assim, o universo decidiu que vai ter essa sobredensidade. Não tem um evento, assim, específico para ela. E aí, quando o gás do disco ele chega nessa sobredensidade, ele é comprimido e ele começa a formar estrelas. Então, lá nessa sobredensidade, ele começa a formar estrelas. Ele é comprimido. E alguns tipos de estrelas, que são os tipos O e B, elas têm vida curta. Então, elas morrem muito cedo. E aí, antes de conseguir sair da sobredensidade, elas já morreram. E as estrelas que têm vida mais longa, e elas são menos brilhantes, elas seguem viagem e vão para o disco estelar.
E o material que é deixado para trás na formação estelar, então quando tem a formação estelar, tem um material que é deixado para lá, para trás, que são as nebulosas planetárias ou os restos de supernovas também quando a estrela morre. Eles ajudam a manter essa sobredensidade no lugar, que eles ficam lá. E aí, nesse mecanismo, nessa explicação do Lynch, eu já esqueci o nome dele. Lynch, é tanto nome, gente. Essa explicação do Lynch, ela ajuda a explicar algumas coisas. A posição das estrelas O e B e das regiões H2, que são as regiões de formação de estrelas. E essa explicação, ela evita o problema de enrolação, que era aquele problema que eu mostrei a imagem para vocês, se uma hora, a partir, sei lá, depois de 100 milhões de anos, ela tá muito enrolada já. Só que é difícil encontrar mecanismos que estabelecem e mantêm essa onda sobredensa. Então, a verdade é que nenhuma explicação é perfeita. Toda explicação tem algum probleminha. E aí a gente tem uma outra teoria também para explicar essas sobredensidades, que é a teoria de Mueller, eu não sei como fala esse nome, e Arnett. E apesar de estar falando que é simples, essa explicação ela chama a formação estelar autopropagante estocástica, mas não se assustem com o nome. Então, essa teoria, ela fala que a sobredensidade, ela se propaga por ondas de choque causadas pelas supernovas nas regiões de formação estelar. Então, no lugar que quando a estrela morre, ela vai causar uma onda de choque e devido a essa onda de choque que surge a sobredensidade. E isso fica nas regiões de formação estelar. E como nessa região acontece a formação estelar, que eu já falei, também ocorre as supernovas. Então, as ondas de choque que saíram da supernova, quando a supernova morreu, quando a estrela morreu, elas comprimem o material ao redor e causam a sobredensidade. E aí isso leva ao mesmo mecanismo de formar as estrelas, formação de estrelas. E como eu disse antes, todas essas teorias, elas têm algum problema. E talvez a resposta seja uma junção de todas. Mas mesmo assim, elas dão algumas explicações sobre o mecanismo das sobredensidades. Então, uma coisa que a gente tem certeza é que realmente as supernovas elas acontecem dentro ou próximo dos braços espirais das galáxias, que também é onde acontece a formação de estrelas. Isso vocês nunca vão esquecer, né? Eu falei muitas vezes. Então, a gente tem aqui uma prova, para vocês verem, que aqui a gente tem essa galáxia M100 em março de 2002 e do lado esquerdo, do lado direito, em fevereiro de 2006. Então, aqui vocês conseguem ver, aqui onde está o meu cursor, a gente tem uma bolinha mais iluminada aqui e só tem ela, mais brilhante, né? E a gente vindo para essa segunda foto aqui, a gente vê as duas. Essa segunda aqui é uma supernova e ela fica bem mais brilhante, né, quando ela tá morrendo. Então aqui ela chama Supernova 2006X. Viu, gente? Passando o tempo, acaba a criatividade. A primeira chama Supernova da Lagoa, Supernova Unicórnio. Aí vai acabando, Supernova. Eu faço isso com as minhas playlists. Falar, eu tô com vontade de escutar tais músicas. Nada a ver uma com a outra. Eu falo, que não que eu vou colocar? Não quero pensar no nome da playlist. Eu coloco o nome da data que eu criei. Então faz sentido, é que é Supernova 2006X, e aconteceu em 2006. Eu tenho várias playlists com data. Tenho 15 de abril, 20 de maio, 7 de janeiro. Essas músicas. Depois passo a vontade de ouvir essas músicas. Aí a playlist fica lá boiando.
Agora a gente vai começar a falar das galáxias elípticas. Vou tomar uma aguinha, tô um pouquinho cansada de falar já. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. 55 minutos. Essa aula é bem extensa, gente, mas é super interessante. Hoje, infelizmente, não vou falar sobre mitologia, vocês me perdoem. Porque acho que todas as aulas que eu tive até hoje eu falei de mitologia. Eu preciso encontrar mitos sobre galáxias. Enfim, fica para outros anos. Então, como eu falei lá no começo, talvez vocês já esqueceram um pouquinho, mas a gente usa a elipticidade para classificação. Então, a E0 vai ser a mais circular, a mais redondinha, e a E7 vai ser a mais achatada. Aí vai E0, a E1 é um pouquinho mais achatada, E2 é um pouquinho mais achatada, até a E7. Então, as elípticas normais, elas são objetos centralmente concentrados, com luminosidades centrais relativamente altas. Então, a gente vê aqui nessas duas imagens que a luminosidade do centro é bem mais alta. E aí, além desses tipo E0 até E7, a gente também tem as conhecidas elípticas gigantes, que é conhecida como G, é um G pequeno e E grande. E aí, Aí depois tem as intermediárias, que é só E grande, e tem as compactas, que é a C pequeno e E grande. E aí eu já falei para vocês, lembra que eu falei da elíptica gigante, que era aquela do buraco negro? Então, é um exemplo. E algumas vezes as lenticulares, que são S0, elas também são incluídas nesse grupo. A gente tem também as elípticas anãs, que é o D pequeno e E grande. Em vez de falar, por que eu falo pequeno em vez de falar maiúsculo? Enfim, o D pequeno e E grande. Elas são menores e elas têm a massa, densidade e metalicidade mais baixa que a elíptica normal. A gente tem aqui uma imagem de uma galáxia anã, a galáxia anã de Fornax. E as galáxias anãs esferoidais, que é DSPH. Elas têm massas e densidades extremamente baixas. E elas só podem ser, como elas têm massa e densidade baixa, é difícil detectar. Então, elas só podem ser detectadas na vizinhança da Via Láctea. As galáxias anãs compactas azuis, elas são pequenas, e adivinha a cor? Azuis. E isso indica formação estelar. Lembra que eu falei? Formação estelar vai estar azul. Nos braços, que é dos braços das espirais, estão a formação estelar, são azuis. Então, como essas galáxias são as anãs compactas azuis, elas têm formação estelar. Elas têm muito gás e, em combinação com a formação estelar, elas têm fortes linhas de emissão. Emitem fortes linhas de emissão. Eu não estava muito concentrada escrevendo isso. Mas então, elas têm forte linha de emissão. E elas talvez fossem melhor classificadas como galáxias irregulares, né? Vocês podem ver aqui que elas são um pouco desorganizadas. Mas tudo bem. Não sou eu que classifico. E antes acreditava-se que essas galáxias elípticas, com exceção do tipo BCD, elas não tinham gás. E por terem menos massa, essas galáxias elas não conseguem segurar o gás e a poeira. Então elas ficam sem ele. Só que na verdade, grande parte das elípticas normais elas têm gás. E metade delas tem poeira em uma quantidade considerável. Então, frequentemente, a poeira ela gira em uma direção não correlacionada com as estrelas da galáxia. Então, as estrelas estão girando lá tudo numa direção parecida e a poeira não.
E isso dá indício de que a poeira ela pode ter sido adquirida depois da formação da galáxia. Como assim? Às vezes fica um pouquinho confuso. Vocês lembram da aula de formação do sistema solar? Que a gente falou que tinha o disco de acreção, e ele foram formando os planetas e todo mundo girando na mesma direção da nuvem que criou o sistema solar. Então a gente tinha uma nebulosa, que era uma nuvem de gás e poeira, que ela estava girando até formar tudo. E aí é parecido com a formação das galáxias. Então tava assim, todo mundo girando junto, como se estivesse lá numa roda gigante. Só que então, como aconteceu, como veio da formação, continuou igual. Continuou todo mundo lá girando junto. Então, qual que é a ideia que a gente tem? Se tem alguém girando separado? Chegou depois, chegou essa poeira do nada e veio. Ela não estava junto. Ela não está no movimento parecido lá. Espero que vocês tenham entendido. Às vezes eu uso umas coisas muito doidas para eu explicar. Então, nas galáxias elípticas, quanto maior a luminosidade, maior a massa e a densidade. Isso também faz sentido, né? E isso implica em formação estelar e enriquecimento mais rápido do meio. Então, por esse motivo, por essa formação estelar e por ter um enriquecimento mais rápido, o conteúdo metálico nessas galáxias elípticas, ele vai aumentar também com a luminosidade. Quanto maior a luminosidade, maior o conteúdo metálico, maior a metalicidade. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, nas galáxias espirais, as galáxias elípticas, elas também vão ter gradientes de metalicidade. E isso implica em gradientes de cores. Ou seja, a cor ela vai mudar dentro da galáxia, ela não vai ser tudo da mesma cor. E aí as regiões centrais são mais vermelhas e as regiões em volta elas vão ser mais azuladas. Nossa, eu não coloquei uma foto aqui pra mostrar. Essa aqui tá em preto e branco. Enfim, desculpa, gente. Até esqueci onde eu tava agora. Tá, me desculpa, gente. Vocês vão ter que acreditar em mim. Eu tô compartilhando só minha janela aqui, vai dar trabalho pra eu mostrar. Mas aí vocês podem pesquisar também gradiente de metalicidade nas galáxias elípticas. Agora falando da rotação. Então, diferente das galáxias de discos, as elípticas elas não têm um eixo de rotação preferido. E as velocidades rotacionais delas, elas são menores do que as dispersões de velocidade das estrelas. Então, diferente das galáxias espirais, que a rotação é o que mantém a forma das espirais, nas galáxias elípticas não é isso. Nas galáxias elípticas, o que sustenta a forma dela é a pressão. E também como dentro das nuvens de gás, a galáxia, dentro das nuvens de gás, elas acabam se colapsando por causa da fricção. E aí na galáxia elíptica ela não acontece isso. Nas galáxias elípticas, elas não tem fricção entre as estrelas. Então ela não se colapsa, porque não tem essa fricção. E continuando falando sobre a rotação, a variação na razão entre a velocidade rotacional e a dispersão das velocidades, ela também causa variação no formato das galáxias. Então, a gente tem aqui dois formatos diferentes, aqui um desenho mais da forma e aqui o desenho da galáxia. Então, a gente tem a forma boxe e a forma disc. Na forma boxe, ela assume as formas mais retangulares, também são conhecidas como de amendoim. E na forma disc, acho que eu falei disc. Na forma disc, elas ficam mais parecidas com discos.
Essa parte é bem legal. Tô preocupada com o tempo. Gente, não cansem da minha aula. Não, tá pouco tempo ainda. 1 hora e 4 minutos. Ainda tem água suficiente. Eu fico com medo de derrubar água na minha cara. Tem um dia que eu tava numa reunião, eu comecei a derrubar água até em mim. Mas eu tava com a câmera desligada, então só me ouviram assim, meio desnorteado. Mas não viram o meu mico. Então, essa parte é legal. A gente. As galáxias, elas são meio que divididas em grupos. Não pela gente, elas também. Mas, assim, pela proximidade delas, elas são distribuídas em alguns conjuntos. Então, os grupos de galáxias, eles são conjuntos se tem até 50 galáxias. E aí eles têm diâmetros da ordem de 2 megaparsecs e massa de cerca de 10 a 13 vezes a massa do Sol. E os aglomerados de galáxias, eles têm diâmetros de mais ou menos 10 megaparsecs e massas de mais ou menos 10 a 15 massas do Sol. Então, assim, vocês conseguem ver, né, a diferença, os grupos 2 megaparsecs e os aglomerados 10 megaparsecs. Esse tipo de coisa, às vezes, me parece um pouco chato, porque não tem muito o que fazer, eu tenho que falar os tamanhos e tal, as quantidades. Mas vamos lá, tem as fotos, nos próximos tem as fotos. Então, os aglomerados, eles estão divididos em aglomerados pobres e aglomerados ricos. Os aglomerados pobres, eles têm cerca de 50 galáxias. E os ricos, eles podem ter milhares de galáxias. Os aglomerados, eles também podem ser classificados como regulares, que têm uma forma esférica, e condensados centralmente ou irregulares. E ainda tem os superaglomerados, que são aglomerados de aglomerados. Então a gente tem um aglomerado que tem várias galáxias lá, e aí outro aglomerado que tem várias galáxias, e o superaglomerado ele vai englobar todos esses aglomerados. Então, vamos falar, a gente sempre fala da gente, né? Então, o grupo local é um grupo de galáxias que tem mais ou menos 40 galáxias e ele tem um diâmetro da ordem de 1,2 megaparsecs. A massa dele é de 4 vezes 10 a 15 a massa do Sol. E a gente pode destacar algumas galáxias nesse grupo. Eu vou mostrar a foto para vocês e vou falar de algumas galáxias. Esse aqui é o grupo de galáxias local, o grupo que a gente participa. Então, aqui mais ou menos no meio, a gente tem a Via Láctea, ela tá aqui em vermelhinho. Então, nessas fotos, nessas imagens, como tem muita coisa, a gente sempre vai estar destacado de vermelhinho. Então, aqui a gente tem a Via Láctea, aqui a gente... Ai, gente, meu Deus, tô confusa. Então, a gente tem... a galáxia aqui de Andrômeda, tem a galáxia do Triângulo. Essas imagens é difícil ver. Vocês estão seguindo? Sigam meu cursor, tá, gente? Então, aqui, ó, a galáxia, a Via Láctea tá aqui um pouquinho no meio, um pouco mais pra esquerda do meio. Depois, indo pra direita, um pouquinho pra baixo, a gente tem aqui a galáxia de Andrômeda. Depois, voltando um pouquinho pra esquerda, só que mais pra baixo, a gente tem a galáxia do Triângulo, que eu vou falar dessas três. E aqui mais algumas outras galáxias. Então, vou falar dessas três que são as mais conhecidas, né? Conhecidas, mais importantes pra gente, talvez. A galáxia de Andrômeda, que é a M31. Então, gente, vai lembrando de tudo que eu falei lá do catálogo de Messier, eu não sei se é assim que fala, dos tipos, né? SA, SB, SC, então SB, SA com bojo maior e os braços com ângulos menores, SB tá no meio aí, e SC com bojo menor e o braço com ângulos maiores. Então, a Andrômeda é SB. Ela tem um diâmetro de mais ou menos 40 kPa, que é o disco.
a massa de mais ou menos 1,2 vezes 10 a 12, a massa do Sol. Essa massa ela é incerta. E ela é visível a olho nu, num céu muito, muito, muito bom, gente. Não tenta ver em São Paulo, não. Mas ela é visível a olho nu, tipo, num céu muito limpo, às vezes no deserto. Na constelação de mesmo nome, a gente tem uma constelação de Andrômeda e a galáxia de Andrômeda. Como a gente está no sul, vamos voltar aqui para a aula 1, falar de observação do céu, né? Como a gente está no sul, a gente não. E a Andrômeda é uma constelação do norte. E, por consequência, a galáxia de Andrômeda vai estar nessa constelação como a constelação do norte. A gente vê poucas vezes, em poucas épocas do ano. A melhor época para observar é setembro. Eu tô doida para chegar em setembro. Que a Andrômeda ela tá mais alta. Então, tanto a constelação quanto a galáxia estão mais altas. E a gente consegue ver melhor. Só que a gente usa, até pelo brilho das estrelas e tudo. Se vocês lembrarem lá da aula 1, se vocês assistirem de novo, tem a constelação de Pégaso, que é a constelação principal da primavera. E aí, na primavera, vai estar essa constelação lá no céu, próximo do norte, né? Já que Andrômeda está no norte. Próximo do norte, mais ou menos. Aí vocês olham lá a constelação. Pégaso ele é um cavalo alado. Então, na perna de trás. Chama de perna, né? De cavalo? Acho que é. Enfim, na perna de trás do cavalo, lá perto do joelho dele, tá lá a galáxia de Andrômeda. Então, não tá na constelação de Pégaso, tá na constelação de Andrômeda, mas é mais fácil achar indo pela constelação do Pégaso. E aí, assim, foi uma explicação super. Ai, gente, eu tô esquecendo as palavras. Mas assim, tipo, não foi visual e tal, porque vocês nem conhecem a galáxia nada, mas vocês nem conhecem a constelação, talvez. Mas só para lembrar. E aí vocês olham lá na aula 1, ou vocês pesquisam aí no Google também, como que acha a galáxia de Andrômeda. Aí se vocês conseguirem um céu bem limpo, vocês conseguem talvez olhar assim, mas é claro, gente, vocês não vão ver igual essa foto, vocês vão ver assim um borrãozinho, vocês vão ver uma manchinha e vão falar assim, aquilo lá parece um objeto flocoso, igual o Kant. Mas é muito legal isso. E se você tiver um telescópio também, se você tiver um telescópio, duas coisas. Você pode tentar procurar e você também pode comentar aí, ou chamar lá no Facebook, que a gente conversa para você tentar localizar e tal. Pra gente falar sobre isso. Só que assim, eu não consigo mostrar na observação, na live que eu vou fazer com a observação do telescópio, porque é muito difícil de ver. Mesmo assim, olhando no telescópio é difícil. O céu aqui onde eu tô não é tão limpo. Tipo, é bem limpo, mas não é tão limpo. Então, na transmissão, até pela qualidade da imagem, a gente consegue mostrar só tipo, a Lua e alguns planetas. Então, até na de hoje que vai ter, vou mostrar a Lua, Júpiter e Saturno. Nossa, eu divaguei muito. Enfim. Não, mas não vou cortar não, isso é muito importante. Mas então, Andrômeda é visível a olho nu na constelação de Andrômeda. Ela está a 770 quiloparsecs de distância da gente e 2,5 milhões de anos-luz. Depois a gente tem também outra galáxia famosa, que é a galáxia do Triângulo, que é a M33. Ela é do tipo SCD, que aí vocês conseguem ver aqui já que o bojo dele é bem pequeno e os braços eles têm um ângulo bem grande. O diâmetro também é próximo de 40 quiloparsecs. A massa 5 vezes 10 elevado a 10 vezes a massa do Sol. E também é visível a olho nu sob boas condições.
Então, um céu muito, 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 muito limpo. Está a mais ou menos 800 kpc de distância da Via Láctea. E por último, a gente, que a Via Láctea é do tipo SBBC. O que é o SB maiúsculo? O B maiúsculo é a barra. Então aqui a gente chama uma galáxia barrada. E o BC significa que o ângulo dos braços é maior. E a massa é de 2 vezes 10 a 12 massas do Sol. Então, na próxima aula vai falar mais disso, vai falar sobre a localização que o Sol tá, o braço que a gente tá no braço de Órion. Então, e voltando a falar sobre o grupo local, que é o grupo do qual a gente faz parte, ele também é formado por galáxias satélites que acompanham essas galáxias principais. Então, vocês lembram na aula... Acho que na aula... Não lembro a aula. Ou na aula de planetas, ou na aula que eu falava de corpos menores, que tinha cometas, asteroides, e também falava sobre satélites, né? Nos satélites... Eu falava o que era satélite, porque a gente tem os satélites dos planetas, que são as luas, mas as galáxias também podem ser satélites se elas estiverem orbitando outra galáxia. Então, isso é galáxia satélite. Se eu fiz esse rolo todo para isso. Mas, enfim, tá? As galáxias satélites, elas estão orbitando outras galáxias. Elas acompanham as galáxias principais. Então, a gente tem as nuvens de Magalhães. Elas acompanham a Via Láctea. Na aula também de constelações, eu devo ter falado para vocês, é bem difícil de ver. A gente vê só se o céu estiver muito limpo e depende da época, que elas vão estar mais para o sul. E, bem, elas vão estar mais para o sul, então eu acho que lá para janeiro, não sei, assim, acho que lá para o verão a gente consegue ver mais. Não ver mais não, né? Se a gente estiver no céu muito limpo, a gente consegue ver, porque vai estar no céu. E quando a gente olha, a gente vê... Elas são grandes até, assim, elas parecem grandes pra gente, mas é muito fraco. E o nome Nuvens de Magalhães é porque elas realmente parecem nuvens, sabe? Só que bem fracas mesmo, e você vai olhar e você vai ver tipo uma nuvem bem maior do que você vê, por exemplo, a galáxia de Andrômeda. E aí a M32 e a NGC 205, elas acompanham a Andrômeda. E nesse grupo local também existem galáxias anãs. Nossa, gente, tá chegando no final da aula, tô devagando muito. Voltei a falar mais de observação. Mas de mitologia, falta falar de mitologia. Gente, olha, tem um mito de Andrômeda. Próxima vez que eu der essa aula, eu vou colocar o mito de Andrômeda. Enfim, aqui a gente tem uma imagem de Andrômeda de novo. E aqui a gente tem a NGC 205. E aqui nessa imagem também a gente consegue ver como o centro é mais amarelo e volta vai ficando mais azul. É aquilo que eu já tinha explicado para vocês. E sobre a vizinhança do grupo local. O nosso grupo local, ele não está sozinho. A gente tem outros grupos vizinhos. Tá? A gente tem o nosso grupo, tem outros grupos, tem aglomerados de aglomerados, que são os super aglomerados. E aí depois tem uma imagem que mostra a relação disso tudo. Então, os grupos mais próximos da gente são o Sculptor, que está a 1,8 megaparsecs, e o grupo de M81, a 3,1 megaparsecs. E o maior vizinho que nós temos é o aglomerado de Virgo. E aí que a gente tem uma imagem mostrando. O grupo local está aqui no meio da gente. A gente tem aqui os mais próximos, né? O Sculptor e o M81. E aqui o aglomerado de Virgo, que é bem grande, né? O aglomerado de Virgo é um aglomerado rico e irregular. Vocês lembram que o pobre tinha até 50 galáxias e o rico tinha mais. E então,
O centro fica a 16 megaparsecs da Terra, muito, muito, muito longe, e tem um diâmetro de mais ou menos 3 megaparsecs. Ele é composto por 250 galáxias grandes, e entre eles tem 3 elípticas gigantes perto do centro. Cada uma dessas galáxias gigantes é do tamanho do grupo local inteiro. E ele tem mais de 2.000 pequenas galáxias. E olha que bonitinho, gente. Esse aqui é o aglomerado de Virgo. Então a gente vê bastantes galáxias aqui bonitinhas. Essas aqui são bonitinhas. Essa aqui também. Depois vocês pausam aqui e ficam olhando, porque é muito bonitinho. Vocês conseguem ver todos os elementos da foto. Então, sobre a vizinhança. A vizinhança do aglomerado de Virgo. Todos os aglomerados da vizinhança do aglomerado de Virgo também são irregulares e eles se agrupam em torno de um plano ou um filamento centrado no aglomerado de Virgo. E esse agrupado ele se chama superaglomerado local. A gente tem aqui uma imagenzinha. O aglomerado regular mais próximo é o Coma. Ele está a 90 megaparsecs de distância da Terra. Então, a gente tem, olha aqui, o Virgo, tem o aglomerado... A gente tem aqui o Virgo, que está aqui perto do centro. Aqui, mais pro lado direito, tem o grupo local, onde está a Terra. É porque eu li e falei errado. E a gente tem outros aqui também. Tem Hidra, tem Centauro, Coma. E toda essa região desse superaglomerado. E a gente tem aqui o superaglomerado local de novo. Todos os elementos. Não todos, não dá pra mostrar todos, mas... Então, gente, olha, eu falei que tá sempre de vermelhinho porque é difícil ver. Então, olha aqui mais no centro aqui, vermelhinho. Tem tanta coisa que é difícil ver. Esse é o superaglomerado de Virgo. Eu fui falando errado. Mas enfim, o superaglomerado de Virgo. E aqui tem a Hidra, tem o superaglomerado Coma. E aí também vocês podem pausar aqui e ficar olhando todos os elementos aqui. E aqui é aquele negócio mind-blowing. Então, já viram aqueles vídeos no YouTube que mostram assim, esse aqui é a Terra, esse aqui é o Sol, esse aqui é Júpiter. Aí mostra o Júpiter do lado da Terra para mostrar o tamanho. Aí esse aqui é o Sol, mostra o Sol do lado de Júpiter do lado da Terra para mostrar... E vai mostrando um monte de coisa cada vez maior, né? Então, é isso aqui. Então, aqui a gente tem a Terra, depois a gente tem um sistema solar, aí a Terra, eu não sei se vocês conseguem ver, se vocês estiverem no computador, vocês veem melhor. Aí vocês colocam lá, pausa, tudo, coloca... aqui a gente tem um sistema solar, a Terra tá aqui no meio. Depois aqui a gente tem a vizinhança interestelar, que aqui a gente tem o sistema solar. Depois aqui a gente tem a Via Láctea. Aí a gente tá aqui nesse vermelhinho, em um dos braços da Via Láctea. Depois a gente tem o grupo local, que é aquele que eu mostrei pra vocês. E aqui tá a nossa galáxia. Aqui, o superaglomerado Virgo. E aí tem aqui o vermelhinho de novo, mostrando a gente. Eu sei que a gente aparece sempre no centro, mas é a perspectiva que a gente vê. Claro que a gente não tá no centro. Mas a gente tá olhando dessa perspectiva aqui. E aqui é o superaglomerado local. E aqui em vermelhinho, o superaglomerado de Virgo. E aqui o universo observável e o nosso superaglomerado local aqui. Quer dizer, olha o nosso tamanho, né? Fica aí a reflexão. Gente, eu vejo essas coisas, eu não fico muito reflexiva, não. Eu falo, tá bom, legal. Normal. Mas acho que eu já vi demais esses vídeos. Então, como medir as distâncias para outras galáxias?
Deixa eu ver aqui, 1h24. Eu fico preocupada com o tempo, porque essa aula tem muito assunto. Eu fico pensando, nossa, vai dar 2 horas, 2h30 aula. Mas. Como tem muito assunto também, gente, às vezes fica um pouco confuso, tudo. Como eu já disse outras vezes, no começo da aula, no meio da aula, podem mandar comentários com dúvidas, sabe? A gente tá aqui para responder, a gente não tá aqui só para dar aula, sabe? Mesmo durante as aulas, às vezes a gente não. Vocês não perguntam muito, não sei se vocês têm vergonha e tudo, mas vocês podem mandar no Facebook, que aí ninguém vai ver, só a gente vai ver, mas tipo, não vai ficar pública a sua dúvida, se você tiver vergonha. E aí a gente vai lá e responde. E assim, na verdade, nenhuma dúvida é boba. Toda dúvida é. Toda dúvida é pertinente. Você tem essa dúvida, outras pessoas podem ter. E aí vocês podem mandar no comentário, podem mandar no Facebook, tudo a gente responde. Então, vamos lá. Como a gente mede as distâncias para outras galáxias? As outras galáxias elas já estão a uma distância muito grande da gente. Então, as técnicas comuns de medição elas não funcionam. Então, a gente tem essas técnicas que usam a paralaxe, ajuste de sequência principal, velas padrões como cefeidas, eu falei das cefeidas lá no começo, elas não funcionam. A gente precisa de outra alternativa. A alternativa, vocês já devem ter ouvido falar várias vezes do redshift, que é o desvio para o vermelho. E aí vocês pensam, tipo, nossa, não, muito difícil isso. Mas calma, não é? Vocês já viram em aulas falando sobre o espectro de luz. A gente tem esse espectro de luz visível. E aí, o que acontece? Quando a gente olha... existe um espectro de luz para quando se a galáxia estivesse em repouso. Só que como ela está em movimento, esse espectro de luz ele fica deslocado. E aí, quem descobriu isso foi o Slipher, que eu falei lá atrás. Ele descobriu isso em 1914. E o que acontece? Quando a galáxia ela estiver se afastando da gente, essa luz ela vai sofrer um desvio pro vermelho. Então, assim, olha, o do violeta ele vai desviar pro azul, do azul vai desviar pro verde, do verde pro amarelo até pro vermelho. Então, a gente chama de redshift, que é um desvio da luz para o vermelho. E já vou falar lá na frente que não é isso, mas se fosse interpretado como efeito Doppler, significaria que as galáxias estariam se afastando da gente. E o que acontece? Como eu disse antes, para uma galáxia se afastando, a gente tem aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Uma estrelinha aqui indo embora. Ela está se afastando. Então a gente vê aqui, ó. Esse mais claro, ele estava aqui, aí ele foi movendo até para longe do hominho. Então, se ela está se afastando, o desvio vai ser para o vermelho. Se ele está se aproximando, vai ser o desvio para o azul. Então, lembra sempre, elas estão se afastando por causa da expansão do universo. A gente tem uma exceção que é a Andrômeda. Então, vocês já devem ter visto, e aquelas coisas... como que eu falo? Gente, nossa, é a terceira vez que eu sei essa palavra hoje. Aquelas coisas sensacionalistas, se falar Andrômeda vai colidir com a Via Láctea, tipo, como se fosse mês que vem, né? Mas enfim, a Andrômeda tá se aproximando da gente e ela sofre o efeito contrário, que é o Blue Shift, que é o desvio para o azul. Então, a interpretação do efeito, desse fenômeno como efeito Doppler, como eu disse para vocês, ela funciona, mas ela não é exatamente correta. Então, o que acontece é que a expansão... Eu tô colocando aqui para carregar. A expansão do universo, ela acaba esticando
o comprimento das ondas de luz. E aí eu vou mostrar para vocês como assim esticando. Então, as galáxias, elas não estão se expandindo, porque elas estão ligadas gravitacionalmente, então elas não estão se expandindo. O que acontece é que o espaço entre as galáxias está se expandindo por causa da expansão do universo, como a gente falou em outras aulas. E tudo isso também vai ser falado na aula de cosmologia. Acho que na aula de formação a gente falou. Mas enfim, na aula de cosmologia a gente vai falar sobre isso também. Que é a aula, se eu não me engano, é a aula do Henrique. As aulas do Henrique são muito boas, gente. Me confundi aqui, lembrando que as aulas do Henrique são muito boas. Um beijo, Henrique. Saudades. Tá, então era só isso. Eu tava vendo se faltava mais alguma coisa. Então, a gente tem aqui como um gráfico que a gente tem aqui o espaço e aqui em cima o tempo. Então, com o passar do tempo, que é o tempo aumentando, o universo vai se expandindo, as galáxias elas vão, a distância entre elas vai aumentando. Então, olha aqui, como se fosse, imaginem, aqui a gente vê essa expansão as ondas se esticando. Mas aqui a gente consegue entender melhor. Essa imagem aqui de baixo é um elástico. Então, imagina que você pega um elástico, que dê para você desenhar nele, que é esse aqui, embaixo. Aí você desenha as ondas nele. E aí você pega e estica o elástico. As ondas vão esticar também. Então, é mais ou menos isso. E agora, a gente tem, falando agora da lei de Hubble e Lemaitre. Então, Hubble descobriu que a velocidade do afastamento das galáxias é proporcional à distância até elas. E então, assim, quanto maior a velocidade de afastamento, quanto maior a distância entre duas galáxias, maior a velocidade de afastamento. Então, o que a gente pensa? Poxa, se é proporcional, é porque a gente está no centro, está todo mundo se expandindo da mesma, todo mundo se afastando da mesma velocidade, então a gente está no centro. Só que não é verdade. Aí a gente tem aqui, né, o questionamento: estaria a Terra no centro do universo? Parece aqueles programas de alienígena, né? Não. Então, o universo, ele está se expandindo uniformemente. Então, como ele está se expandindo uniformemente, qualquer ponto que a gente olhe, os outros pontos eles vão estar se afastando com velocidades proporcionais. Então, não é só a gente. Então, qualquer ponto que a gente olhar, se a gente estivesse, sei lá, em Andrômeda, a gente ia ver também a mesma coisa. E a gente ia achar, nossa, é esse ponto. Aí a gente vai pro outro e fala, não, é esse. Então, assim, todos esses pontos parecem estar no centro do universo. Mas não tá. Então, aqui a gente tem uma ideia. Tinha uma imagem, gente. Eu lembrei agora. Tinha uma imagem super legal. Que, assim, aqui é a expansão do universo, né? Então, aqui é o começo, Big Bang. E aqui vai se expansando proporcionalmente. E aqui também outro exemplo. Então, tinha uma imagem que era a gente tinha de uma bexiga. Aí tinha o desenho lá umas bolinhas, né? Como se fossem as galáxias. Aí enchendo a bexiga e elas vão se afastando, assim, proporcionalmente. Isso é legal de explicar. Porque eu penso na hora, né? Agora é tarde demais. Então, continuando falando sobre a lei de Hubble e Lemaitre. Essa lei, ela, além de ajudar a provar a expansão do universo, ela também fornece um método para medir a distância até uma galáxia. Então, lembra que eu falei para vocês que não dava para usar os métodos mais comuns para medir a distância, porque era muito grande? A luz das galáxias distantes, ela leva mais tempo para chegar para a gente. Então, quando a gente observa esses objetos com o redshift, que é o desvio para o vermelho, então,
eles já estão no passado. A gente vê os redshift alto, quer dizer que está maior distância e eles já estavam no passado. Então, quando o universo tinha uma idade menor. Então, o que acontece? Quanto maior o redshift, maior vai ser a distância. Então, a gente tem aqui... a gente tem essa imagem que é talvez mais fácil de entender, eu não sei se vocês... Que a gente tem aqui algumas galáxias, a gente tem Virgo, tem a Ursa Maior, tem a Corona Borealis, tem o Pulse e tem a Hidra. E aqui a gente tem a distância entre eles e aqui o desvio deles. Então a gente consegue perceber aqui, entender que a distância, quanto maior a distância, maior o desvio também. Então, esse método ele funciona como uma medida para a idade e para o tamanho do universo. Porque a gente vê o tempo que demora para chegar, a gente relaciona com a distância. E, acho que isso eu já disse. Quanto maior o desvio, menor o tamanho do universo e mais novo ele é. E aí a gente consegue observar também a distribuição espacial das galáxias, porque a gente vê se estão mais longe e se estão mais perto. E a gente tem aqui uma imagem também que mostra a distribuição delas. A gente tem aqui a Coma, o Leo, o Hércules. E isso aqui é a direção de observação. E por fim, falando um pouquinho mais da Via Láctea, apesar de já ter falado na outra aula, né? A Via Láctea ela é classificada como tipo SBBC, que ela é barrada, tem o tipo BC, que tem o bojo menor, um pouco menor, e os ângulos dos braços maiores, dentro dessa sequência de Hubble. E ela tem uma massa total de 2 vezes 10 a 12 a massa do Sol, tem um diâmetro de mais ou menos 50 kPa, tem isso do disco, o halo estelar tem mais ou menos 200 kPa e o halo de matéria escura tem 460 kPa. O número de estrelas, ele está entre 2 a 4 vezes 10 a 11 estrelas. A luminosidade está 3,6 vezes 10 a 10 vezes a luminosidade do Sol. E a idade é mais ou menos 13 bilhões de anos. A gente tem a distância entre o Sol e o centro da Via Láctea, 8 kPa. E o comprimento da barra, 4,4 kPa. E o que a gente já falou na aula passada, e falou no começo dessa aula também, que tem um buraco negro central e que tem 3,7 milhões vezes a massa do Sol. Então, essa parte foi mais alguns dados só. Então, gente, acabou, é isso. Aqui no final, como eu coloco nas minhas aulas, tem algumas referências. Então, vocês têm essa aula disponível. Vocês podem entrar lá no link da descrição, entrar no Drive, assistir, ler os slides, mandei assistir a aula de novo também, porque tá gravado. Vocês podem ler os slides, cada um, então, olhar as fotos. Você quer ver o nome de alguma foto, você vai lá e olha, pesquisa. E aí vai ter essas referências lá também. Aqui estão todas as referências. E aqui no final, a lista de presença e o questionário. Então, a gente tem aqui o QR Code. E na descrição também tem o link. Então, você aperta o link lá, assina a lista de presença. E entra no questionário, responde o questionário. Se você ficar com dúvida, você volta na aula, vê se eu falei na aula. Se eu não tiver falado, vocês podem reclamar. Manda aí no comentário. E manda perguntas no comentário se quiserem. Podem mandar perguntas no Facebook, a gente responde. Falar sobre coisas de astronomia. E o que eu ia falar para vocês é que eu ainda vou realizar observações. Então, na verdade, como essa aula está sendo gravada e deu errado, agora
A próxima observação vai ser tipo daqui a 40 minutos. Então vocês não vão ter visto antes da observação. Mas eu vou fazer mais essa observação de hoje e vou fazer mais uma até o final do curso. O curso termina em outubro, né? E é isso. Então, essa é a minha última aula. Eu acho que agora é sério. Então, muito obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Espero dar essas aulas presenciais para vocês, porque eu adoro vocês, adoro dar aula presencial. Quero conhecer vocês. E é isso, gente. Espero que vocês acertem tudo no questionário.